Olha, ontem foi a votação no Congresso Nacional um projeto de lei que visou aí regulamentar a questão dos gastos com as emendas do chamado orçamento secreto, que são aquelas emendas que ficam aí sob a responsabilidade do relator do orçamento. Essas emendas elas foram proibidas de serem executadas pelo STF e o projeto de ontem tentou amenizar um pouco esses questionamentos do STF diante de algumas análises de que ele não atendia a preceitos constitucionais. A execução das emendas do relator, ficaram conhecidas como orçamento secreto, foram agora estipuladas dentro de um limite. O projeto foi aprovado por 262 votos na Câmara, 31 contrários. No Senado, 34-32. As sessões do Congresso costumam ser conjuntas, mas em razão da pandemia do coronavírus, deputados e senadores fizeram 2 reuniões separadas. Pelas regras atuais, não há limites para o valor das emendas e não é possível identificar o parlamentar que solicitou o gasto. Também não é dividido igualmente entre os deputados e senadores, o que fere o princípio da impessoalidade. O projeto votado ontem limitou em 16,9 bilhões o valor dessas emendas para 2022. Elas estavam na casa de quase 30 bilhões, então teve uma queda aí para quase metade. Elas estão agora estipuladas no mesmo limite do valor das emendas que os parlamentares têm individualmente e coletivamente para encaminhar para os seus respectivos estados. Além desta mudança, o projeto também previu que a partir de agora, prefeituras, governos estaduais e entidades da sociedade civil podem fazer a solicitação através de ofício. Foi uma forma encontrada pelos parlamentares para que fique lá identificado para que estado, para que município e de como surgiu esta solicitação. Só que, para alguns, isso não significa transparência. Porque, por exemplo, eu sou deputado federal, o Wendel Lessa é governador do estado. O Wendel Lessa, para disfarçar uma emenda que eu quero encaminhar através desse orçamento secreto, faz lá o ofício fica constando como se fosse o Wendel quem pediu, mas na verdade há um parlamentar por trás. O que o STF, um dos pontos questionados pelo STF foi esse. O outro ponto que não foi sanado por este projeto votado ontem é a igualdade de valores. Quando a gente trata de emendas dos parlamentares e das emendas coletivas e individuais, elas são divididas por igual. Os parlamentares têm os mesmos direitos. No orçamento secreto, não. Há uma distribuição de acordo com os acordos políticos que vão acontecendo dentro do Congresso. Então, o projeto de ontem, na opinião de vários especialistas, inclusive da imprensa nacional, não resolveu as questões que foram questionadas pelo STF. Como votaram os deputados sergipanos? Bosco Costa, Fábio Mitidieri, Fábio Reis, Agostinho Ribeiro, Laércio Oliveira e Valdevan 90 votaram favoráveis ao projeto de ontem, que limitou em 16 bilhões o valor do orçamento, dessas emendas do orçamento, do chamado orçamento secreto. No Senado da República, Maria do Carmo e Rogério Carvalho votaram favoravelmente. Alessandro Vieira votou contrário ao projeto. O voto de Rogério Carvalho está repercutindo muito. Por quê? Porque o PT tinha uma indicação de voto contrário de todos os seus parlamentares. Rogério foi o único senador petista a votar a favor. Recebeu muitas críticas nas redes sociais ontem, as pessoas questionando por que Rogério votou contra o partido a favor deste projeto. Segundo informações, Rogério seria aí um dos parlamentares mais beneficiados com recursos deste orçamento secreto. Nós estamos tentando falar com o parlamentar
para ouvir as explicações dele sobre este assunto. Nas redes sociais, Rogério não postou nenhum comunicado sobre esta situação. Tentaram obstruir a pauta, ou seja, tentar com que ela não fosse a votação, com que fosse adiada a votação, os deputados federais Fábio Henrique e João Daniel. Não votaram contrário, mas tentaram obstruir a pauta. Portanto, este foi o voto dos parlamentares sergipanos diante deste projeto. Há, inclusive, uma postagem feita em rede social pelo... cadê aqui? Pelo artista. Acabei perdendo aqui, deixa eu ver. Aquele artista, meu caro Gabriel, que é sempre polêmico e que tem feito muitas postagens aí para os movimentos de esquerda. Felipe Neto. Felipe Neto fez uma postagem criticando o senador Rogério Carvalho. Ele postou em sua conta no Twitter: senador Rogério Carvalho, estamos aguardando a explicação do senhor para o voto covarde e inaceitável a favor do orçamento secreto. Seu voto virou o jogo. E o PT, alguma coerência nisso? Vergonha, postou o Felipe Neto. O Rogério está sendo muito criticado por este voto e, até o momento, não se posicionou sobre o assunto. Em grupos de WhatsApp ontem aqui em Sergipe, não se falou em outro assunto que não fossem essas críticas ao senador sergipano. Portanto, você está sabendo aí como votaram os nossos parlamentares no orçamento secreto. Voto contrário, apenas de 3. Alessandro Vieira e a obstrução de Fábio Henrique e João Daniel. Os demais parlamentares, deputados federais e os 2 senadores, Maria do Carmo e Rogério Carvalho, votaram favoráveis ao projeto que foi aprovado ontem e segue agora para promulgação. O orçamento secreto permaneceria existindo, agora no valor de 16,9 bilhões de reais. Quase que aí 13 bilhões a menos do que era esperado.